noite a todos. Boa noite aos que nos assistem através da internet, pelo link desta casa que foi disponibilizado. Que Jesus abençoe a vida de mais um ano e que a paz possa reinar em nossos corações. Que o amor infinito de Deus seja o denominador comum de cada um dos próximos 365 dias que virão. Muita paz a todos. Ano novo, tempo de transformação. Mais um ano chegando ao fim. E com ele, novas esperanças, novas atitudes, novas preces por um ano futuro cheio de bênçãos e de luz. Ano novo, vida nova, a esperança que o Espiritismo traz. Mas olhem, não nos esqueçamos de que as coisas materiais são transitórias. E o que nós vamos levar para o mundo espiritual são as nossas conquistas espirituais, que são conseguidas através da nossa renovação íntima. 2021 está entregando o bastão para 2022. 2022, o ano que se aproxima, para dar continuidade ao trajeto, à jornada, como acontece todos os anos. E talvez alguém possa estar se sentindo um pouco abatido ou triste, porque não cumpriu com tudo que gostaria, com os seus sonhos, as suas expectativas para 2021, que não foram realizadas. Mas não fique triste, não. O novo ano se aproxima e veja como novas possibilidades, veja como uma oportunidade e procure sozinho. Minutinho, pessoal, foi o microfone aqui que eu desligou. Acho que é a bateria dele. Tinha só problema técnico aqui. Dá para ouvir? Vamos ver. Tá. Aí atrás vocês me ouvem? Tá, então vamos continuar. A gente estava falando que alguém pode se sentir abatido, né, por não ter cumprido com todas as suas expectativas, mas o novo ano que se aproxima, a gente tem que encarar como novas possibilidades, que você possa identificar a sua própria individualidade, que você possa encontrar o seu propósito. E quando nós estamos falando de propósito, a gente precisa definir onde nós queremos chegar, o que nós queremos realizar. Opa!
Oi, e agora? Melhorou, né? Obrigada, Vera. Então, procure descobrir o que você deseja realizar no próximo ano e definir como metas. Porque quando a gente não define, a gente pode chegar a um lugar que não desejamos. Então, que neste momento, todos nós aqui presentes e virtualmente, a plateia aqui está bem alegre que nos assistem. Obrigada, pessoal. Então, que neste momento, todos nós sejamos invadidos de serenidade e de gratidão por tudo que o ano trouxe para as nossas vidas. Mesmo situações desafiadoras, como perdas de entes queridos, perdas de amigos, que muitos de nós vivenciamos nessa pandemia, mas nos tornamos fortes, mais experientes. Por que não dizer que nos tornamos pessoas melhores diante de todas as dificuldades que enfrentamos? Então, amigos, aproveitem que tudo se renova. Como diz Lavoisier, o pai da química moderna, que diz: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Belas palavras, né, de Lavoisier. Então, reveja agora alguns sonhos, visite a sua intimidade, resgate algo que está lá no fundo do seu coração e traga como propósito para a realização em 2022. Allan Kardec, o codificador dessa doutrina espírita, com seu bom senso, nos diz que é necessário cuidar da nossa transformação moral. Mas como é que nós podemos fazer essa importante reforma da nossa casa íntima? Como fazer essa renovação íntima? Que tanto a doutrina nos esclarece, nos orienta, para que façamos a nossa reforma íntima. Nós vamos citar aqui 3 passos simples que podem nos ajudar a fazer essa reforma íntima. Primeiro passo. O primeiro passo é a vontade de melhorar moralmente. Gente, é querer. Vontade é a disposição, é a força interior, a coragem, né, que nos impulsiona a conseguir o que nós desejamos. Primeiro passo é querer. O segundo passo, observar e identificar o que se passa dentro de nós. Aí é olhar para dentro e descobrindo o que falta em nós, a melhoria. E aí nós vamos identificando o que precisa de melhoria e a gente vai eliminando aqueles erros e assim a gente vai renovando, né, essas nossas atitudes, né, as nossas virtudes. O terceiro passo, aí nós já queremos, temos a vontade e já estamos observando que precisa de melhoria. E o terceiro passo é ação, atitude. E aí acontece a transformação. Jesus nos convida diariamente a uma renovação espiritual, buscando novas virtudes, trabalhando os valores morais,
que é a base do processo de melhoria do ser humano. Santo Agostinho, ele deixa para nós uma receita de como melhorarmos nesta vida e como resistir à atração do mal. No Livro dos Espíritos, uma das 5 obras básicas da doutrina espírita, na questão 919. Só lembrando, Santo Agostinho viveu aqui nesse mundo, que nem nós, espírito imperfeito, e ele conta para nós como foi que ele conseguiu se transformar, como ele se converteu. Então, Santo Agostinho já dizia que ao final do dia, antes de dormir, né, que a gente fizesse uma revisão de tudo que ocorreu durante o nosso dia. E aí a gente vai identificando, né, onde nós erramos e o que a gente precisa corrigir. E se essa receita deu certo para Santo Agostinho, pode dar para nós também. Então, ao final do dia, a gente vai examinando e aí a gente já identifica realmente, né, em determinadas atitudes nossas que a gente poderia ser melhor, e assim a gente vai se renovando. E essa autoavaliação não é para nos autotorturarmos, ou fazer um julgamento assim severo conosco mesmo, não. Mas isso é para reavaliar, identificar e aí tentar mudar. Porque essa mudança é lenta, é um processo, é uma construção. Não é assim, de uma hora para outra, que a gente consegue fazer essa reforma. E a cada ano que se encerra, é comum fazermos assim uma reflexão sobre tudo que ocorreu ao longo do ano. E a gente coloca assim na balança, né, o que ocorreu, o que a gente quer que não aconteça mais no ano que vem. E a gente vai percebendo para que lado a balança pendeu. E aí é a hora de definir e projetar, né, o que nós queremos realizar no próximo ano. É comum também, nesse momento, fazermos os agradecimentos ao nosso Pai soberano, né, pela oportunidade de encerrarmos mais um ciclo e assim iniciarmos uma nova jornada. 2022 já chegando e está bem aqui na nossa porta, né, amanhã, 0h, já estamos no ano 2022. E o meio prático e eficaz de se conseguir essa renovação é através do conhecimento de nós mesmos. Como diz Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo. É assim, é olhando para dentro de nós e descobrindo os pontos que precisam ser melhorados. No Evangelho de Jesus, à luz da obra de Kardec, Santo Agostinho repete várias vezes que essa renovação exige constante autoavaliação, corrigindo sempre o que estiver errado, melhorando assim os traços que compõem a nossa personalidade, o nosso caráter, o temperamento, os nossos vícios, os nossos hábitos, enfim, os valores morais que podem e devem ser renovados e aprimorados diariamente. É um trabalho contínuo. E para fazer uma reflexão sobre o tema da palestra, Ano Novo, Tempo de Transformação, nós trouxemos uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27, que fala sobre a tempestade serenada. E nós temos nessa lição que Jesus entra numa barca, os discípulos seguem Jesus pelo grande lago da Galileia, o lago de Genezaré. Era um lago muito grande, que à época era considerado o Mar da Galileia, né?
e ocorria tempestades muito fortes. E para aquele tipo de barco, né, que Jesus entrou, era muito perigoso. As tempestades realmente elas causavam assim perigo às embarcações e às pessoas que estavam lá naquela embarcação. Então havia realmente risco de morte. Então a gente vai analisar, refletir sobre esta passagem e entender o que Jesus traz para nós como lição. No versículo 23 diz assim: e entrando ele numa barca, ele quem, gente? Jesus, o mestre. Ele tomou a iniciativa e entrou no barco. Não tinha ninguém no barco. Ele foi o primeiro a embarcar. E aí vai acontecer uma tempestade, a água vai invadir esse barco, os discípulos vão ficar com muito medo, e Jesus vai acalmar a tempestade, falando com o vento, com as ondas e com as águas. Essa é a história. Vocês já estão lembrando dessa passagem, não é? Pois bem, Jesus, ele é o primeiro a entrar no barco e os seus discípulos vêm atrás e seguem Jesus. Então, já começando a refletir sobre essa passagem. Isso nos leva a pensar que Jesus é o Cristo que dirige esse planeta. Jesus é aquele Espírito que alcançou o mais alto grau de pureza. Jesus já ocupa a hierarquia dos Cristos. E aí a gente vai se reportar à Revista Espírita, de fevereiro de 1868. Allan Kardec faz lá várias mensagens que tem o título Os Messias do Espiritismo. E nessas mensagens, vários espíritos vão explicar a Kardec o que é um Cristo. E entre os espíritos estão lá São Luís, Lacordaire, e eles vão explicar a Kardec que um Cristo é aquele espírito que chegou à mais alta escala dos espíritos puros. Mas olha, não é a nossa escala que a gente conhece, que a gente estuda, de espíritos imperfeitos, bons espíritos, superiores e espíritos puros. Não é essa escala. O que os espíritos estão explicando a Kardec é uma outra escala. Depois de chegar no topo dessa que nós conhecemos, espíritos puros, aí tem uma outra escala evolutiva. E no topo dessa escala estão os Cristos, né? E lá os espíritos esclarecem a Kardec que quando um espírito atinge o topo dessa hierarquia espiritual, aí ele é infalível. Mesmo quando encarnado, eles não cometem mais equívocos, não erra mais. Por quê? Porque ele está em comunhão com Deus, em comunhão com o Criador. Ele já comunga com o amor supremo do universo. E ele tem uma conexão direta e permanente, que os espíritos dizem que eles têm um poder tão assombroso que nós, seres humanos, não temos a capacidade de compreender e nem a cognição de entender o que é um Cristo. Portanto, esse Cristo que nós estamos falando aqui, que é Jesus, ele formou o orbe terrestre. Foi Jesus que recebeu de Deus a incumbência de formar a terra. E junto com Jesus, milhões de espíritos puros, todos sob as ordens de Jesus. E ao lado de Jesus, os demais Cristos solar, né? Aí ele formou a terra.
Então, Jesus acompanhou a Terra desde a sua formação, na categoria, como Kardec explica para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira categoria dos mundos primitivos. E acompanhou até a Terra entrar em mundos de expiação e provas. Então, quem entrou primeiro no barco foi o Cristo. A gente vai continuar contando a história para a gente entender no final a mensagem que fica sobre essa missão. Antes de nós estarmos aqui, foi o Cristo que formou esse planeta. Muito antes de nós começarmos o nosso processo evolutivo aqui na Terra. O Cristo veio antes, né? E sempre esteve à frente, e ele continua à frente da transição planetária. E agora, o Cristo preparando o planeta para ingressar no mundo de regeneração. Então, os discípulos seguiram Jesus, entraram no barco, o barco saiu e o texto diz assim: e eis que houve uma grande tempestade, um abalo sísmico. Tudo saiu do lugar. Tempestade é assim, né? As coisas saem do lugar. Está tudo fora do lugar. É o que está acontecendo agora conosco. Né? Nós estamos vivendo um abalo sísmico. É violência, é pandemia, é problema social, é desemprego, é tempestade, tempestade no mar da vida, no mar da encarnação. Aí, consultando sobre esse tema, eu assisti um vídeo de Haroldo Dutra, ilustre palestrante espírita, conhecido de todos nós, e eu vou compartilhar com vocês o que Haroldo fala sobre isso. Ele refletindo sobre exatamente esta passagem, né, do Evangelho de Mateus, que nós estamos aqui também refletindo. Então, Haroldo diz o seguinte, que encarnar é mergulhar no mar da vida corporal. E a vida corporal, ela é cheia de dificuldades. A gente nasce, cresce, envelhece, morre, passa por uma série de aflições, mas porque tudo isso faz parte da vida corporal. Então, aquele abalo sísmico que ocorreu no mar, a ponto do barco ser coberto pelas ondas, é o que está acontecendo agora, diz Haroldo. O desespero tomando conta dos encarnados. Que o desespero é aquele sentimento que não vem saída. A gente acredita que tudo vai dar errado, né, que tudo é um caos, que não tem mais solução. Isso é desespero. E o Cristo? O Cristo entrou primeiro no barco e lá no cantinho do barco ele dormiu. Dormiu durante a tempestade. Gente, qual o simbolismo disso? Que isso significa? Jesus escolheu um cantinho no barco e dormiu. Aqui está transmitindo uma lição muito importante para nós. Que nos momentos de desafios, de ação e de provas, os benfeitores espirituais, eles não podem assumir o comando de nossas vidas. Né? Eles não podem passar pela prova por nós. Não existe substituto para viver a prova por você. Né? Cada um tem que passar pela sua prova, pelas suas tempestades. Aí isso vale para nós, pais, para que a gente possa entender que as provas dos nossos filhos, eles têm que passar. Quando eles nasceram, encarnaram também, trouxeram consigo os seus planejamentos reencarnatórios. A gente pode ajudar a passar mais leve, mas eles têm que passar. Então, nós temos que encarar os nossos desafios, as nossas expiações. E o que aconteceu? O Cristo se apaga.
mas o Cristo supervisiona, ele observa, ele está ali atento, porque ele não pode passar a prova por nós. O Cristo não pode nos substituir. Isso é importante nós entendermos. A prova é de cada um de nós. Aí tem uma mensagem de Emmanuel que se chama a prece, para a gente poder entender melhor o que a gente está falando. Diz assim, essa mensagem de Emmanuel: a oração não será um processo de fuga no caminho escuro que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nosso coração, clareando a nossa marcha. O que Emmanuel está dizendo aqui para nós? O que Emmanuel está dizendo é que nas encarnações passadas, em outras existências, nós criamos caminhos escuros. Por exemplo, uma pessoa começa a ingerir bebida alcoólica, fica embriagado, pega a direção do seu veículo e atropela 2 pessoas. Outro exemplo, uma pessoa pega uma arma de fogo, atira numa pessoa e mata aquela pessoa. Enquanto tem pessoas gerando luz, nós, por exemplo, neste momento, estamos aqui em um tempo religioso, estudando, ouvindo os ensinamentos do Cristo, nós estamos gerando luz. E outras estão gerando sombras. Né? Enquanto outras estão resgatando seus débitos perante a divindade, outras estão criando expiações a si mesmas. Agora, se eu crio caminhos escuros, depois eu vou ter que percorrê-los na escuridão. Não é Jesus que vai percorrer por mim. Né? O Cristo, ele poderia estar no paraíso celeste. Jesus não precisava estar dirigindo a terra. Ele não precisava ter vindo, né, aqui. Ele poderia estar gozando a felicidade absoluta dos Cristos. Ele não precisava estar passando pelas tempestades. A tempestade dessa passagem não era para Jesus. Era uma experiência para os discípulos. Por isso Jesus se recolheu. Então, meus queridos, o Cristo, ele está sempre ao nosso lado. Ele está acompanhando a nossa encarnação antes de encarnar. Ele está acompanhando o mundo desde a sua formação. E o Cristo não pode te isentar dos débitos que você contraiu. Quando nós contraímos dívidas, somos nós que temos que pagar. A oração e a presença de Jesus não vai nos isentar das enfermidades. Ah, socorro, mas eu frequento o centro, eu estou sempre orando, estou em conexão com Jesus, então não vou passar por determinadas enfermidades? Sim, nós vamos passar. Jesus não vai passar pelas dificuldades por nós, né? Ele não pode te isentar das tuas dívidas, né? Jesus não vai nos isentar, mas nesses momentos de dificuldades, é importante nós buscarmos a prece. A prece é um divino consolo. Na hora do desespero, a prece e Jesus vai nos consolar. Então, aqui a importância da oração, que é preciso a gente manter essa conexão, a oração descobrindo, né, cada dia o rumo que vai nos conduzir, né, aos braços do nosso Pai amoroso. Jesus não pode passar pelas nossas expiações. E aí o que aconteceu? Nós estamos continuando refletindo essa passagem. Os discípulos se aproximaram de Jesus, né, acordaram Jesus e disseram: Senhor, Senhor, salva-nos, estamos morrendo.
O que estava acontecendo? Os discípulos estavam desesperados. Aí Jesus levanta e diz para eles com muita firmeza, que Jesus disse: por que temeis, homens de pouca fé? Onde é que está a fé de vocês? Jesus chama a atenção, né, dos discípulos, mas chama a atenção com amor. E aí Jesus repreendeu o mar, o vento, e houve ali uma grande calmaria. E as pessoas até se maravilharam, né, do que viram. Aí disseram: quem é este que os ventos e o mar me obedecem? Ora, quem é ele? Nós sabemos. É o Cristo planetário, é o co-criador. Essa passagem é muito linda, porque Jesus chama a atenção, mas é que tem misericórdia. A tempestade que a gente enfrenta é para nos fortalecer. As dificuldades que nós enfrentamos é para nos tornar espíritos mais fortes, fortes na fé, na coragem, na resistência, na esperança. E aqueles que fraquejam ao longo do caminho, Jesus socorre de infinitos modos. Então, meus queridos, essa passagem deixa uma lição muito importante para nós, de que nós não entramos primeiro nesse barco. Quem entrou nesse barco chamado Terra, que está conduzindo as milhares de encarnações nossas, é o Cristo. E essa encarnação que nós estamos agora aqui não é a primeira e nem vai ser a última. O Cristo está conduzindo, ele pode acalmar todas as tempestades da nossa vida. Cristo pode? Pode, tem poder. Mas se ele acalmar tudo, como é que nós vamos nos tornar espíritos fortes? Daí a importância de cada um passar pelas suas tempestades e buscar a prece e a oração, né, que vai ser um consolo para cada um de nós. Mas a prece e a conexão com o alto, né, essa conexão que a gente faz diariamente com o nosso Pai, não tem o propósito de afastar a tempestade. Não vai afastar. Mas ela tem o propósito de acender uma luz tão forte, né, que nós possamos manter o rumo, para que a gente não perca a direção da nossa vida e que nós possamos nos sentir fortes, né, que a gente possa enfrentar todas as dificuldades com fé, com esperança, né? Não importa a provação e a expiação que você esteja passando agora, nesse momento. Não importa. Jesus está ao seu lado. Jesus e seus emissários. Jesus não nos abandona. Ele sempre vela por nós. E ele sempre esteve no comando de nossas vidas. Finalizando, meus queridos. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês nesse último dia de palestra pública da nossa Casa Espírita, nesse ano de 2021. E nós pedimos que Jesus renasça em nossos corações cada vez que nos sentirmos sozinhos. Que as luzes do novo ano acendam em nós o desejo mais sincero de sermos melhores a cada dia, investindo no nosso desenvolvimento espiritual. Que o ano 2022 chegue com muita paz e muita luz na nossa caminhada. Feliz Ano Novo a todos! Obrigada pela atenção de vocês.